Voltamos com o papo direto e nós aproveitamos já esse começo de bloco para lembrar você que você também pode acompanhar toda a programação do canal Cidade Educadora no site da Prefeitura, no www.paranaguá.pr.gov.br. Clicando no banner que aparece ali de Cidade Educadora, você vai ter a opção de acompanhar ao vivo toda a programação aqui do canal 7.2. Tem a opção de entrar na rede social YouTube e poder verificar ali todos os programas que estão sendo executados pelas secretarias de comunicação e de educação. Então, ter acesso, né, às informações do boletim coronavírus, às entrevistas do Papo Direto, assim como do programa Mundo Lude e as lives que são realizadas com profissionais da área de cultura, né, os músicos locais e que também estão fazendo bastante sucesso nas redes sociais. Nós voltamos então a falar com o Dr. Jonathan Aredes, estamos falando sobre questões relacionadas ao coronavírus, ao Covid-19, a situação, tirando aquelas dúvidas às vezes que a gente nem imagina que as pessoas têm, quando a gente menos espera acaba escutando e aí você fica realmente, como é que é essa situação? É um vírus danado mesmo e que está deixando todo mundo assustado, preocupado, está todo mundo descobrindo como é que a gente deve proceder, né, nesse dia a dia. E aí eu te pergunto, as academias, uma dos últimos estabelecimentos comerciais assim que entraram na flexibilização de horário aqui em Paranaguá, foram academias e salões de beleza, inclusive. Na academia, principalmente quando tem essa coisa de equipamento, eu quero dar um exemplo aqui, até para a gente saber como é que funciona, como é que deve se comportar o proprietário da academia, assim como o usuário ali que está querendo também voltar à atividade física. Um dos programas, inclusive, que a gente fez, Dr. Jonathan, foi com uma personal trainer destacando, né, a importância da atividade física. Quem está em casa também aproveitar, fazer. Tem sites aí, o pessoal sempre está dando sugestões para o pessoal acompanhar. Só que agora, com a abertura das academias, né, por que não retomar, né, por que não fazer? Até porque a atividade física é importante para a mente da gente. Né? Tudo, né? A questão da saúde mental é outro assunto bastante comentado nessa pandemia. Nem fala. Mas aí eu te pergunto na academia, então a pessoa chega, eu cheguei, usei um determinado equipamento que eu sei que o proprietário já higienizou, já passou álcool, já limpou, e aí eu vou usar aquele equipamento. Uso por um determinado tempo e depois geralmente vai para outro equipamento. Eu não sei como é que as academias estão fazendo no sentido de não precisar, de repente, vir outra pessoa para usar aquele mesmo que eu usei, por exemplo, ali de segundos atrás. Mas se eu toco em algum ambiente, esse equipamento está higienizado, eu vou ali, eu vou mexer nele, eu vou usar, e aí vamos imaginar que ninguém mais use. Eu não preciso me preocupar, porque pelo fato dele já ter sido higienizado, eu não vou ter nenhum risco de transmissão? Não, de maneira nenhuma. Até por uma questão de civismo. Você terminar de usar aquele aparelho, determinado aparelho, você vai lá e higienize também. Porque um próximo talvez não se lembre e pode acontecer. E assim, essa ideia vai se propagando, porque o próximo que usar, ele vai entregar higienizado também. Porque alguém pode estar com esse vírus e ser assintomático e estar circulando no meio daquele ambiente. Então, assim, não tem problema nenhum, as academias estão abrindo e já notei a preocupação que os proprietários têm tido. Então, assim, instalaram álcool em gel em várias localidades, o álcool em spray para poder passar nos aparelhos. Tem sido, eu digo que são os bons chatos na questão de não manter cumprimentos e usar as máscaras durante o treino também. Então, assim, algumas, fugiu a palavra, orientações básicas estão sendo seguidas assim à risca, e isso é importante. E quanto à aparelhagem, toda vez, por mais que você viu alguém higienizando, não custa você higienizar de novo. Né? Higienize e na hora de entregar o aparelho para o próximo usar, higienize também. Seja educado, seja cortês, seja gentil, entregue pronto, para o próximo fazer a mesma coisa com o outro também. De repente, essa prática, realmente ela ficar independente de coronavírus ou não,
Porque se a gente for, vamos voltar, né? Quem ia na academia antes de ter coronavírus, o que acontecia? Às vezes saía, por exemplo, de uma esteira, onde você, né, segura ali no começo, Isso. querendo ou não, aí você sua, você fica ali, e aí você sai e vai usar outro equipamento. Daqui a pouco vem outra pessoa ali naquela mesma esteira utilizar. Tá, e se você tá com uma gripe e já passou, né? Uma gripe simples aqui. Realmente são questões que de repente devem ser reforçadas independente de pandemia. Esse exemplo é um exemplo clássico de transmissão cruzada, né? Você foi lá, pôs a mão, deixou o bichinho ali, se tiver, claro, né, contaminado, às vezes a gente não sabe que tá, e aí vem o próximo, põe a mãozinha ali, aí na hora de esqueceu de passar o álcool em gel e tudo mais, botou no olho, coçou o nariz, pronto. Infelizmente é mais um que vai para conta. Que é comum de acontecer. Muito, é um exemplo como era clássico. gripe, o pessoal já está meio acostumado, volta e meia tem gripe mesmo, passa. Eu lembro, não sei se você vai se recordar, teve uma época aqui em Paranaguá, foi um surto de conjuntivite. A mesma situação, o paciente vai lá no ônibus, segura no ônibus, vem o outro, passa a mão, puf, põe no olho, acabou, tá com conjuntivite também. E assim, eu lembro naquela época nós tivemos atendimentos assim, números altíssimos, por conta de um quadro viral, contagioso, assim, sem precedentes, foi bem bastante, né? E geralmente a maioria é cruzada, é a contaminação cruzada. A gente começa a entender até melhor, né, o porquê que, por exemplo, agora o uso da máscara e a atitude lá dos japoneses, né, foi um assunto já conversado também aqui no Papo Direto, porque um dos secretários do município, inclusive, ele morou no Japão, e um colega meu, né, que hoje está em Londrina, ele até comentou isso mesmo também, que morou lá. A cultura, só que o japonês, ele usa máscara, porque, principalmente se ele sabe que ele está, né, com um resfriado, alguma coisa assim, uma inflamaçãozinha de garganta, às vezes de início, ele já põe a máscara para qualquer coisa que ele vai fazer, principalmente se ele vai trabalhar, se ele vai ter um contato fora de casa, porque ele não quer passar para o outro. Essa cultura de pensamento que é um pouquinho diferente da nossa, né? Totalmente. Geralmente a gente cuida da gente primeiro. Exato. Eu me recordo, posso estar errado, foi o Japão que fez na Copa de 2014, quando acabaram os jogos, eles limparam todo o estádio por conta própria. Então é cultura, isso não é difícil, tá certo? Às vezes a gente fala, vem da raiz, é difícil. Não, dá para mudar, dá para mudar. Começa de um por um, vai passando de um para o outro, isso aí tem jeito, a gente tem jeito. A própria dengue a gente pode dizer, né? A gente teve uma epidemia, um negócio fortíssimo na cidade alguns anos atrás, mas o pessoal ajudou, colaborou e conseguimos controlar. De repente a gente entra de novo naquele relaxamento, vai ficando mais tranquilo e o Aedes, o mosquito, o transmissor, ele continuou. Continuou. Né? Aí a questão, o nosso cuidado é que mudou. E aí agora estamos enfrentando o problema de novo. Tudo de novo. Só que a cada vez que passa, ele vai trazendo um amiguinho novo, né? Aí vem o Zika, vem o chikungunya, aí vem não sei quem. É complicado, né? Com relação a essa questão do Covid, para a gente encerrar, porque a gente também vai falar sobre dengue sim, como é feito o diagnóstico? Ele não parece ser tão simples, no sentido de quando a pessoa chega para vocês da área médica, porque muitos sintomas são parecidos com uma gripe comum. Exato. Mas aí eu te pergunto justamente desse diferencial do que vocês estão notando, pelo menos nos casos, se você já teve a oportunidade de conversar com o pessoal que está lidando também diretamente com isso, desse diferencial. O que essas pessoas, o que notou realmente que a maioria das pessoas apresenta depois com o Covid confirmado? Confirmado. Conversando, nós tivemos várias assim, reuniões, né, tanto do pessoal da atenção primária, que é, né, o ESF, e também da secundária. Eu não tive a oportunidade de pegar pacientes, né, diretamente com o próprio Covid, mas eu vi relatos dos colegas dizendo certinho que no início apresenta-se como um quadro gripal, né? Então não é errado você, de certa forma, comparar, porque os sintomas são muito parecidos. O que vai diferenciar bem é a intensidade desses sintomas, né? A questão da dor na garganta, se é intensa ou não, a coriza, a falta do olfato, a falta do paladar, né? E o mais importante de todos é realmente a dispneia, né? A dificuldade de respirar. Então aí o médico ele vai dar aquela avaliada, né, primária, e aí se ele identificar algum sinal que possa
trazer para ele um desconforto ali no diagnóstico simples de infecção de vias aéreas ali, um resfriado, né, um influenza, alguma coisa, ele vai solicitar sim o exame de SWAB, que seria o exame, né, para poder fazer a distinção. Mas geralmente a dispneia vai ser, né, a falta de ar vai ser o principal sinal que vai ligar o alerta deles. Eles dizem que alguns pacientes chegam lá sem sintoma nenhum. Falar, não, meu fulano teve e a gente está com ele ali, mas eu não sinto nada. Só que daí, em determinadas situações e avaliações, eles vão fazer o exame também e acabam vindo positivo. Então, acontece bastante. O diretor da regional comentou aqui mesmo durante a entrevista dessa questão de que, inclusive, não só estar assintomático e estar com o Covid, e passar, é possível passar todo o período sem sintomas, né? Sem sintoma nenhum. Você pode passar sem nem saber o que está acontecendo. E aí, o que é bom para a pessoa, óbvio, mas também muito perigoso por conta da transmissão. Exatamente, porque assim, na epidemiologia mostra que um paciente pode contaminar até 3. Então, desses 3 mais 3, né? Então, é complicado. Então, tem que tomar muito cuidado mesmo e tomar todas as precauções possíveis, máscara, álcool em gel, para poder evitar esse... Por falar em álcool em gel, a gente estava comentando no intervalo, você falou que tem aí uma questão importante, né? O pessoal fala o álcool 70, porém, às vezes vai comprar e nem presta atenção nisso. Mas até sabe, e tem muita gente que não, que até pergunta, é álcool 70? Mas às vezes nem também sabe o porquê do álcool 70 e às vezes se arrisca, na falta do álcool 70, pegar um outro tipo, de outro percentual 90, que né? tem. Uhum. Vai resolver? Não, de maneira nenhuma. Por quê? O álcool 70, ele tem, né, a composição dele ali, a formulação é específica para poder desnaturar a parede da célula. Aí a célula vai arrebentar, o vírus é celular, ele arrebenta e o vírus morre. Quando a gente faz com um álcool 90 ou 95, que são, né, diferentes, a gente tem a noção que não é mais, né, vai resolver, né? Na verdade, ela vai ressecar essa barreira, o vírus vai ficar encapsuladinho lá dentro, não vai eliminar esse vírus. Então, o 70, ele é o mais indicado. São estudos realmente, né, realizados e mostram que o 70 é eficaz. Até por isso nós temos o álcool 70 nas unidades de saúde, né? É só o 70, porque os outros não tem, né? Não resolve mesmo. Exatamente, para a questão de saúde e de higienização é o 70. Tem que ficar muito alerta, gente. Inclusive, quando você vai numa farmácia, no supermercado, tem que, com relação ao álcool nesse momento, tem que dar aquela parada, aquela olhada nas especificações do produto e garantir que aquilo que você está levando é álcool 70 para que você possa ficar mais tranquilo. Para quem pega ônibus, não esquece de levar, né, os homens, põe no bolso, as mulheres têm que ter sempre na bolsa, no carro, quem está no carro coloca, né, algum cantinho, 2 vidrinhos pequenininhos, terminou um, você já tem outro. Quem tem bicicleta também, sempre deixa um bolsinho, alguma coisa, algum cantinho na bicicleta que você possa levar. Não esquece da questão da higienização. E é claro, né, no começo da pandemia, todo mundo desesperado por causa do álcool. Mas não tem álcool, não tem álcool. Faltou realmente num monte de lugar. Porém, né, aquela coisa, calma, não adianta, né, se desesperar, porque mais eficiente que o álcool ainda é a água com sabão. Exatamente. É o mais barato e bastante eficaz. Então, não tem... Sabonete, e aí a diferença, assim, do sabonete, detergente, tem alguma coisa assim, um mais que o outro, ou não, todos podem ser usados? Não, todos estão indicados, todos estão indicados. Questão de eficácia, não vou conseguir, né, elaborar a resposta, mas sim são indicados porque a função deles, né, de saponáceos, eles é justamente para poder remover e eliminar qualquer tipo de partícula que não seja, né, sua mesmo. Então, é a limpeza, é a higiene mesmo, né? Um pouquinho diferente do álcool em gel, porque já é mais para uma asepsia, para eliminar, né, matar o vírus que está ali. Já a água e sabão pode ocorrer, sim, da asepsia, mas também o mais importante é de eliminação, porque depois com água corrente vai eliminar os resíduos. O vírus, não sei se você sabe ou se você já viu algum estudo ou se isso já está comprovado ou não, né, se isso acontece de fato. O vírus fica no cabelo? Fica. Ele é danadinho, fica em várias superfícies, cabelo,
Por isso que nós temos que trabalhar com touca, tem que estar sempre, né? Mas aí lavou o cabelo também e conseguiu eliminar. Shampoo também, Shampoo elimina. porque o Mesmo substrato... o sistema da mão, tem que lembrar disso. Exatamente. Porque nessa semana também eu escutei algumas pessoas falando, algumas mulheres falando, não, eu estou sempre prendendo o cabelo, justamente, não sei o quê, É para evitar, né? Porque quanto mais exposição, mais cabelo exposto, mais chance do vírus, ele pode até escolher qual fio que ele quer, né? Então você eliminou, guardou ali, fez um coquezinho, botou principalmente para mulher, né? Que é a mulher que costuma ter o cabelo mais comprido, homem o cabelo mais curto, mas mesmo assim existe a possibilidade também. Tá, mas aí eu vou bem na prática. E eu vim aqui, eu não passei perto de ninguém, tô com o cabelo aqui, no caso, preso hoje pela metade, mas o pessoal já viu, às vezes fica o cabelo solto. Não, eu quero entender assim, essa questão da transmissão, vai ser mais ou menos como, se eu conseguir manter o distanciamento, a gente consegue também reduzir risco ou isso não importa? Não importa, porque como eu falei, lembra que o gotícula tem lá 1,5 metro para percorrer? Isso. Então às vezes a gente está conversando aqui, na minha própria gotícula pode pular pro teu cabelo. Aí na brincadeira você passou a mão no cabelo, né? Vai arrumar, né? Aí daqui a pouco passou no olho e foi. Isso. Então é lógico, é uma situação, uma loteria, né? Outra pergunta, mas vamos imaginar, então ele está aqui no cabelo ou está na mão ainda, vou higienizar e tal. Eu higienizei, lavei o cabelo ou lavei as mãos e tal, eu eliminei. Eu não estou contaminada mais. Exato. Uhum. A contaminação ela é realmente quando ele entra dentro do nosso corpo. Exatamente. Isso bem claro. Bem claro. Por isso que eu falei, a colonização ela da via aérea, então é nariz e garganta, onde ela procura o jeitinho ali, se reproduz e vai para o corpo, né? Então é aqui, é a aspiração dele que vai complicar a nossa vida. Ótimo a gente saber disso, né, gente? A gente vai terminar o nosso bloco aqui, no próximo bloco tem algumas perguntas ainda sobre corona, mas também a gente precisa falar urgentíssimo sobre dengue. A gente precisa entender o que é que está acontecendo e os riscos da dengue. Como disse o doutor já, a dengue é outra, ela tem tipos diferentes e é por isso que a gente tem que ficar mais alerta ainda. Eu também quero saber, inclusive, qual a eficácia, né, e de que forma me protege, por exemplo, eu que tomei aquelas doses de vacina contra a dengue que aconteceu em campanhas há alguns anos atrás. Mas a gente vai falar disso no próximo bloco, a gente volta já.